Mr. Olímpia chegando e todo mundo quer ver o brabo Sibum, mas existem 3 brasileiros aí que estão indo lá para tirar esse caneco da mão dele. Primeiro, a gente vai ver o último Mr. Olímpia, né? Momento ali que ficou lado a lado Sibum e Ramon. E aí a gente vê já de início o quanto que a cintura escapular do Sibum é muito mais larga do que a do Ramon. E isso faz uma diferença muito grande no fisiculturismo, principalmente nessa categoria. O Sibum ele tem uma grande vantagem genética e estrutural, que a sua cintura escapular, ou seja, toda a parte óssea dos ombros dele ali, da linha dos ombros, é mais larga. Para o Ramon conseguir atingir, alcançar ele nessa estrutura, ele precisa colocar músculo mesmo, enquanto o Sibum ele já tem uma caixa que proporciona isso. A cintura do Sibum é extremamente fina também, né? Isso também favorece muito no quanto que a dorsal aparece. E o bicho tem uma dorsal gigantesca, né, velho? Quando a gente olha para essa pose, a gente vê uma silhueta do Sibum com curvas mais acentuadas. Se você comparar a linha da dorsal com a linha da cintura, você vai ver que a diferença é muito grande comparado a essas linhas no Ramon. Quando a gente olha para volume de perna, também se observa aí um volume maior na perna do Sibum no Ramon. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o braço do Ramon e o braço do Sibum, a gente consegue já começar a perceber o quanto que o braço, o ombro do Ramon tem músculo ali, né? Tem mais músculo. Esse aqui foi o confronto do ano passado e a gente sabe como que isso terminou, né? Ó, de costas é muito interessante observar também algumas questões, tá? Um ponto que o fisiculturismo hoje se analisa muito é o glúteo. E a gente vê ali os dois com o glúteo bem trabalhados. A parte da dorsal é importante ter expansão e volume lateral, mas também está sendo muito levado em consideração o quanto que essa dorsal é preenchida até a sua parte baixa. E tem um atleta que está chamando bastante atenção nisso, quanto que a sua dorsal inferior tem se destacado aí. E aí todo mundo estava considerando que o Ramon é o segundo do mundo e que o Ramon no ano de 2024 já abalaria as estruturas do Sibum. Porém, a gente teve uma surpresa aí durante esse caminho, que foi o Arnold Classic, e o Ramon estava como grande favorito, assim como já tinha sido campeão no ano passado, e muitas pessoas questionaram até o físico que o Ramon entregou, dizendo que o que o Ramon fez não foi bem visto, porque ele apresentou um shape muito pior do que ele tinha apresentado no ano anterior. Ramon apresentou esse físico e tava todo mundo achando que o Ramon ganharia. Mas, pra nossa surpresa... Calma aí. Vincers arredondou esse quadríceps, hein? Tá melhor. Vincers, é o nome do cara. Eu lembro que eu tava acompanhando a transmissão e nesse momento aqui, ó, eu falei assim, mano, o Ramon ganha. 2 questões que chamam muito atenção nessa pose de costas. A terceira coisa seria as pernas. O quanto que, quando a gente olha pra perna do Ramon, tem mais volume, é mais homogênea, né? Quando a gente olha pro glúteo do Ramon, tá mais trabalhado, tá mais fibrado ali. O que mais me chamou a atenção aqui de costas foi a parte baixa da dorsal. E também o quanto que o Vincers, ele tem uma grande assimetria entre as dorsais. Se você olhar para a dorsal direita dele, você vai perceber que ela é maior do que a esquerda. E quando a gente olha para a dorsal do Ramon, as costas do Ramon como um todo, a gente vê muito mais trabalhada e etc. Percebe que o físico do Ramon, ele é muito mais bonito, é muito mais estético. Olha nessa pose, ó. E aí eu olhava para isso, eu falei, mano, é nóis. Dois agora, meu amigo. Agora o bagulho fica louco. E esse é o exato momento muito esperado, que é o grande momento do primeiro e do segundo lugar ali para os árbitros decidirem quem é o grande campeão. E se não me engano, ali na mesa estava todo mundo crente que o Ramon tinha levado. Sim. Caiu na semifinal hoje, né? Vai, Ramon! Puxa! A gente tá aqui passando um vídeo que ele é um corte do Notícias Maromba, mas é uma transmissão do canal da Growth. E a gente tem ali Renato Cariani, Balestrin, Jason, Gorgonoide, a galera assistindo, comentando, né? E aí já vou aproveitar para você sobre a Growth, falar que você tem cupom de desconto lá, todo o site da Growth, acumula pontos para serem revertidos aí em produtos depois. E a gente tá falando no melhor custo-benefício do mercado, sem contar da sua matéria-prima de altíssima qualidade europeia. Então, mano, vai lá, compra seus suplementos na Growth, usa o cupom,
Fortalece. Ranizito, você falou que a galera tava convicta que o Ramon ia ganhar. Eu também estava, brother. Porque eu olhava e eu falava assim, mano, pose de frente, Ramon. Pose de lado, Ramon. E, gente, no campeonato de fisiculturismo funciona muito assim, ó. O atleta faz uma primeira pose. Quem ganhou essa pose? Ah, essa pose ganhou o Ramon. Então, tipo, meio que um ponto pro Ramon. Aí, segunda pose. Quem ganhou? Ah, essa pose, Ramon. Mas, na mesa de arbitragem, são vários árbitros. E cada um tá dando o seu ponto, tá analisando ali da sua maneira. Cada árbitro vai colocar o que acha. Porque tá empurrando mais, ó. Tá? O Ramon tá... Encheu um Essa pouco pose aí mais. não tem como falar que não Esse é tem, Ramon, cara. esse é Ramon. Ninguém vai ganhar nunca essa pose de Eu abdômen do estou Ramon. completamente surpreso com o tanto que a perna do Ramon voltou cortando, cara. Aí, ó, voltou Muito cortando. mais. A perna do Ramon Caraca, voltou cabulosa. velho. Voltou incrível, cara. Vamos, moleque! É isso. Pra mim, o Ramon... Nossa, que vontade de Ramon, pra mim, Quase que eu mando um... mantém Mantém. o bicampeonato Mantém. e Visser sai como grande vencedor por ter conseguido tirar Grande o destaque hype pra do Visser. Urs. Você viu o que o Cariani falou? Ramon ganhou de novo. O Vincent acha que você já foi muito porque você ficou invicto. Esse é um momento chamou ali o 6º lugar, o 5º lugar, o 4º, o 3º. E esse é o momento, eu vou falar como atleta que fui por muitos anos. Esse momento é que você fica assim, ó, mano, não me chama. Porque se não chamar, vencemos. Ramon Dino. Ramon perde o título do Arnold Sports. Impossível, improvável O aconteceu. impossível aconteceu, queimando a língua de nós brasileiros. Até o momento a gente tava acreditando que, mano, o Ramon é o segundo do mundo. A gente vai com força pra cima do Sibum. Ih, mano, apareceu um cara aí, velho. E, mano, passou o carro. Sou foda! E Ramon vem trabalhando muito forte. Essa derrota ficou em vice. E a gente olha pra isso e identifica como derrota. Mas, cara, foi vice, velho. Mas tá muito abaixo do nível do Ramon. Ele merece muito mais que isso. Muitas pessoas têm falado, até ele chegou mesmo a comentar sobre que essa derrota serviu de uma grande lição. Eu achei muito bonito da parte dele. Se eu não me engano, ele foi no Flow pra falar sobre isso. O Igor perguntou pra ele o que aconteceu e etc. Ele falou assim, não fiz o trampo, a culpa foi minha. E quando ele falou isso, velho, eu bati muita palma, porque o cara foi homem de falar assim, o BO é meu. Ramon Dino, a gente sabe que tá trabalhando forte aí, o Sibum que se cuide, o Monzeira tá chegando. Quais serão os outros 2 atletas brasileiros que a gente separou pra trazer aqui pra ti? Caras vão brigar forte lá, hein? E um deles é um cara que vem competindo aí ano após ano no Mr. Olímpia. No ano passado teve uma boa colocação, tem apresentado uma evolução bizarra. Eu vou de antemão parabenizar tanto ele quanto o seu coach, o seu pai. E o bicho é forte que nem um cavalo. A gente vai falar de Gabriel Zancanelli. Sexta-feira para mais um show nos Estados Unidos. Dessa vez o Texas Pro em busca. E o Zanca, ele tem desenvolvido muito as suas costas. Eu já vi ele falando, a pose mais fraca dele é o duplo bíceps de costas. Palavras dele, tá, gente? Vou tornar a minha pose mais fraca a mais forte. E ele trabalha pra isso. O moleque é embaçado. Treina, se entrega. O Pacho já falou várias vezes que ele faz tudo na, assim, à risca do que o Pacho pede. É um atleta não só profissional a nível de físico que apresenta, mas a nível de mentalidade. Mas ele vem apresentando uma evolução bizarra. E ele tem uns braços assim que são, mano, soberbos, né? Está fazendo aumentar ainda mais a sua credibilidade fora do Brasil e para ser cada vez mais visto pelos principais árbitros de fora. Isso aqui que o cara lá do Notícias Maromba falou é muito verdade. É importante que o atleta ele apareça com muita frequência em campeonatos lá fora para ser visto pelos árbitros que vão julgar eles no Mr. Olímpia. O Zanca tá aparecendo lá e tá ganhando espaço. Então a gente tem aí, ó. Sempre que acontece isso, gente, ó, eu vou até voltar aqui. O que acontece do árbitro chamar o atleta pro centro do palco é porque eles querem ver esse cara mais. Esse cara tá se tornando o favorito do campeonato. Então quem tá no meio, normalmente, é o cara que vai ganhar. Você pode ver que ele até comemora, ó. Quer ver, ó? Ó. Pediu pra trocar, ó. E aí ele... Caralho, bate palma, yes. Porque ele sabe que, mano, tá me jogando pro meio é porque eu tô favorito aqui no rolê. Tô bem, né? É, exato. That is second to the end, to the left. Yeah. That is Alex.
Uh-oh. This could mean two things. O que isso significa? Que, em tese, os dois primeiros estão no meio. E aí a gente tem aqui dois brasileiros. A gente tem Gabriel Zancanelli e Matheus Menegatti. Os dois no centro do palco, mano. Ó, trocou lá pro canto, ou seja, pra gente aqui nada muda. E nesse campeonato deu Zancanelli. E Sibum brasileiro em segundo. A gente tá vendo uma evolução do Zanca, que já ficou entre os 10 no último Mr. Olímpia. E esse ano tudo aparenta que ele sobe essa qualificação aí. Será que dá pra chegar no Sibum, mano, o Zanca? A gente vai descobrir no Mr. Olímpia. Mas quem será, então, o terceiro atleta? Porque mais um brasileiro que vem se destacando, que vem apresentando um físico muito bom, cada dia, né, cada campeonato melhor, já tem vaga pro Mr. Olímpia. Já tá tudo certo, ele vai estar lá do lado dos caras. E a gente acabou de ver ele. Matheus Menegatti, que é conhecido por muitos aí como o Sibum brasileiro. Agora, eu quero que você olhe pro Zanca, eu quero que você olhe pro cara que tá do lado dele. E eu quero que você observe bem o quanto que ele melhorou muito dessa apresentação, desse show, porque eu vou te mostrar daqui a pouco, porque nesse campeonato ele ficou em vice. Dá uma analisada na perna dele, tá? Olha a perna dele, olha o braço. Olha como que ele tem a cintura muito pequena, a cintura dele chega a ser menor do que a cintura do Zanca. Olha como que a dorsal, mesmo de frente, ela aparece, né? O corte ali do ombro aparece. Físico muito bonito, né? Uma linha muito estética. Olha só agora a perna do cara, como é que tá nessa apresentação. Percebeu como que ele conseguiu melhorar muito? E o fisiculturismo é isso, é melhorar um show após o outro, porque é isso que vai fazer o cara chegar lá. Olha como que a perna dele tá bizarramente mais cortada, com mais volume nesse campeonato aqui. Olha isso, velho. Peitoral fibradaço. Olha esse braço soberbo, cintura pequena. Olha como que divide bem o braço do tríceps, do braquiorradial ali, o bíceps. E eu quero chamar atenção exatamente para as costas do Menegatti. Glúteo indiscutível, super seco. Olha como que a dorsal dele é completamente preenchida, mano. Ela desce um V assim, até lá embaixo. A dorsal dele emenda com a lombar. Abdômen super encaixado e olha esse vácuo. Se liga. Olha isso, velho. Bizarro. Bizarro. Parabéns, Matheus. E aqui é um trechinho da competição, né? Percebe? O meio do palco, ó. Ele ali no centro e ele tá posando muito bem. Percebeu que ele encaixou a pose e virou uma estátua, velho. Gente, tem atleta que perde a competição porque não consegue sustentar a pose. Um cara treinar a pose e ter uma pose sólida desse jeito aqui é muito importante. E aí vamos dar atenção aqui também pro cara que tá orquestrando essa parada toda, né? Grande Fabrício Pacholoc. Parabéns, Pacho. Tem feito um trampo lindo, irmão. Muito feliz em ver o nível do Brasil no Mr. Olímpia, que é o maior campeonato do mundo de fisiculturismo. E uma coisa que é fato, né, meu? O cara que tá levando tudo lá é o brabo, o Sibum, e ele tem trabalhado pra isso, hein, meu? A gente já reagiu aqui no canal a vários, 3 vídeos dele, né, Ranizito? Vamos colocar aqui, ó, o treino de pernas do Sibum, pra você ver o que ele tem feito. E nesse aqui, o treino de dorsais, de costas dele. Inclusive, nesse treino de costas, ele fez uma combinação de músculos ali que eu nunca tinha visto na vida, mano. Então, o cara tá trabalhando, porque pra defender esse caneco aí não vai ser fácil. Então, escolhe um desses 2 vídeos aí e vê como é que ele tá.